umas poucas palavras muito necessárias sobre a questão da comunicabilidade dos espíritos e da proibição de se evocar os mortos da época de Moisés. É tão simples isso que muito provavelmente o vídeo não será longo. Muito simples. Mas frequentemente o preconceito, o sectarismo, aquele dogmatismo cego e arredio não querem se debruçar com franqueza e honestidade d'alma sobre essas questões. A questão é que Moisés recebeu o Decálogo, o famoso Decálogo dos 10 Mandamentos. A proibição de evocar os mortos não estava nos 10 Mandamentos. Não matarás, não adulterarás. A proibição de evocar os mortos se encontrava em lei civil. É de se compreender que quando Moisés encarnou, o mundo era atrasado demais. Convenhamos que o tempo que faz, o atraso era profundo. E naqueles tempos de barbarismo, a agressividade desmedida, a perda de controle entre o seio social, nas relações, exigiu que Moisés colocasse uma lei mais rígida, uma lei mais controladora. A partir daí é que se instituiu a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Me recordo certa vez de ler em compêndios mosaicos que aquele que o teto de sua casa caísse e matasse o seu filho, poderia matar o filho do arquiteto que havia projetado ou do engenheiro que havia construído aquela casa. Então, a lei de talião veio no sentido de brecar o excesso de agressividade desmedida e desproporcional que ocorria muito naquela época. É evidente que quando Jesus vem e diz perdoai os vossos inimigos, ele está querendo exatamente que nós abandonemos essa postura de julgadores e de condenadores. No entanto, ele diz, quem fizer perecer pela espada perecerá. É uma lei de talião? Sim, mas é divina. É a lei de talião aplicada pela justiça divina, de acordo com os nossos méritos, de acordo com o amor que semeamos ou com o ódio que continuamos em nossas existências, de forma errada. Então, ele de certa maneira deu aplicabilidade à lei mosaica, quando ele diz que não veio destruir a lei. Eis que, olho por olho e dente por dente, dente por dente, a lei de talião é contrária, aparentemente, à lei de amar o vosso próximo como a vós mesmos, perdoai os vossos inimigos. Mas eis que a lei de talião é aplicada pela justiça divina. Então ele deu aplicabilidade, ele situou a lei de talião numa lógica da justiça divina, que sabe em que patamar estamos e daquilo que realmente necessitamos. Portanto, as leis mosaicas sociais, leis do povo, eram destinadas a abrandar os excessos. Na época de Moisés, havia um comércio promíscuo com o plano espiritual, consultas de adivinhação, de cartomancia, de leituras da sorte. As pessoas consultavam e conclamavam e evocavam os mortos para tirar dúvidas mesquinhas, dúvidas corriqueiras, comezinhas do dia a dia. Era uma coisa absolutamente imprevidente e vulgar. Portanto, Moisés condenou exatamente no sentido de brecar esta vulgaridade. Vamos partir de um pressuposto absolutamente coerente e lógico, que a doutrina espírita nos passa, de que só se condena o que é possível. Os que condenavam os que condenavam a evocação dos mortos é porque a evocação dos mortos era possível. Se não fosse possível, ninguém condena o que é impossível. Ninguém proíbe o que é impossível. Só se proíbe o que é possível. Então, a comunicabilidade com os espíritos já está provada desde Moisés. Começa por aí. Coerência. Sectarismo fora. Aqui é a razão que instrui o nosso coração para examinar essas questões. Desde o momento em que a comunicação com os espíritos era possível, devemos perceber que quando Jesus, no Monte Tabor,
comunicou-se com o espírito de Moisés e de Elias, falecidos já há séculos e séculos passados, anteriores ao próprio Jesus Cristo, temos que entender que ele quis demonstrar que a comunicação feita com intuito sério, com intuito instrutivo, com um intuito bom, proveitoso, de forma organizada e séria, ele é recomendável. Eis que Jesus não faria uma coisa que fosse condenável. Ele mostrou com a postura dele que aquilo não era condenável. Aquilo era inclusive louvável. Tanto essa materialização foi clara que os discípulos inclusive questionaram o mestre se ele queria que fossem montadas 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Tamanha clareza que a materialização se mostrou na conversa que Jesus teve no Monte Tabor com esses 2 espíritos, já desencarnados. Algumas doutrinas religiosas cuja razão desertou irão dizer que Elias foi arrebatado, que não morreu, que não desencarnou. Ora bem, ser arrebatado há 500 anos atrás da vinda do Mestre Jesus, ser arrebatado, vamos deduzir que ele tenha desencarnado. Não vamos imaginar que ele foi arrebatado de forma mágica e que permaneceu. Ele ocupava um corpo físico. Ele desencarnou. O que foi arrebatado foi o espírito, não o corpo. Arrebatado, não arrebatado. Ele apenas se destituiu da matéria carnal e partiu para o plano espiritual. Então, quando percebemos essa sutileza, nos damos conta de que a comunicação com os chamados mortos, que estão, aliás, muito bem vivos, só não tem a indumentária carnal, só não tem a roupa carnal, é perfeitamente viável se feita com intuito sério. Allan Kardec, quando teve a oportunidade de examinar essa questão no Livro dos Espíritos e em vários volumes da codificação, ele pôde comprovar que as coisas feitas de maneira galhofeira, de maneira palhaça, de maneira não séria, chamam espíritos de origem e de índole gozadora, promíscua. E esses espíritos dão, muitas vezes, comunicações destituídas de lógica, totalmente absurdas, porque são espíritos atrasados, que se situam num grau ainda de gozação, e não são espíritos perversos por excelência, mas são espíritos zombeteiros, brincalhões, que se divertem com a credulidade, que falam coisas absurdas e muitas vezes são acreditados. Então, a comunicação com o plano espiritual, feita de forma galhofeira, de forma interesseira, de forma fútil, é condenada pela doutrina espírita. Na época de Kardec e posteriormente e até hoje, o legítimo espírita condena as comunicações com o plano espiritual feitas de forma fútil por razões frívolas, razões mesquinhas. Ah, eu quero saber com quem que eu vou me casar. Ah, eu quero saber se eu vou me curar dessa doença em 1 mês ou em 3 meses. Coisas do dia a dia, coisas comezinhas. Temos que consultar um médico. Se queremos saber com quem vamos casar, temos que procurar nos tornar pessoas melhores, para que sejamos mais aceitos e mais amados, procurar oferecer ao nosso semelhante algo melhor. E nós vamos saber muito bem com quem vamos casar. Não é a espiritualidade que bate o martelo e decide com quem vamos casar, somos nós. É responsabilidade nossa, é escolha nossa. Para isso é nossa responsabilidade, para isso é nossa escolha. Se eles escolhessem por nós, nós não teríamos responsabilidade. A lógica permeia tudo. Então, a comunicação com os espíritos, tanto ela é maravilhosa, tanto ela é benéfica, se feita de maneira séria, que quando fazemos uma oração para um santo, quando fazemos uma oração para Jesus Cristo, mas sobretudo os santos que encarnaram há poucos séculos, e nós solicitamos, rogamos auxílio a eles, estamos nos comunicando. É claro que nesse momento eles não nos respondem, mas estamos nos comunicando, estamos dirigindo-nos a eles, o que impede que de alguma forma ou de outra eles possam ter médiuns e instrumentos para responder-nos. Se eu faço uma oração a São João Batista,
Qual o problema de estar em algum setor espírita, em algum centro de grande quilate, onde um assessor de São João Batista, ou ele próprio, deu uma resposta? Então se comunique. Se eu me dirigir a ele, qual o problema que ele também se dirija a mim? Digamos nesses termos. Eis que a codificação espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, a organização didática é de Kardec, mas as ideias, as mensagens, os textos, toda a construção da ideia veio dos espíritos. Espíritos que na Terra ocuparam o papel de Sócrates, Santo Agostinho, São Luís, Erasto e outros de grande quilate, muitos dos quais foram padres, foram bispos, foram figuras clericais na Terra, que foram estes que ditaram a codificação espírita. Então, é importante que se compreenda que a comunicação séria com o plano espiritual, ela já é possível desde o momento em que Moisés se refere a ela, proibindo-a. Proibindo-a com fins menos dignos. Até hoje ela é proibida com fins menos dignos. Não devemos consultar com finalidades frívolas, e sim para a nossa instrução séria e para a nossa orientação. Dessa forma, usando de maneira séria, só temos a nos enriquecer em termos de instrução e de conhecimento. Para quê? Para que eu quero a comunicação com o plano espiritual? Para uma razão simples. Eu estou encarnado. Eu tenho algo a fazer até o dia do meu desencarne. Eu tenho algo a aprender. Eu tenho algo a superar. Eu tenho algo a fazer. Eu tenho algo a fazer. E eu não quero perder esta oportunidade de bem desempenhar as minhas incumbências, de bem me orientar no meu caminho, de saber quais decisões melhores eu posso tomar para a minha evolução, as dores que eu preciso superar, as inimizades que eu preciso superar, as maledicências, as calúnias, os infortúnios que eu preciso compreender. Isto a doutrina espírita nos traz, essa possibilidade de entender o que estamos vivendo e saber que no futuro, após o desencarne, o nosso plano vibratório estará de acordo com o que nós construímos dele. Buda disse, você é o que pensa. Nós somos, no futuro, seremos no futuro, aquilo que nós pensamos hoje e que realizamos e concretizamos. Quando desencarnemos, sem corpo, só permanecerá a consciência criadora, o perispírito, o espírito, e isso será a nossa realidade, boa ou má, de acordo com o que nós construímos dela. Então, no intuito de não perder uma encarnação, no intuito de aproveitar ao máximo as nossas oportunidades de crescimento, de aprendizado, no intuito de podar todas as arestas desnecessárias, de superar os obstáculos duros que nós nos impusemos antes de encarnar para superar, a doutrina espírita nos traz uma orientação para esse caminho seguro, para que não percamos e não joguemos na lata do lixo esta encarnação. É por isso que é importante conhecer o estado futuro daqueles que cometem assassínios, daqueles que cometem roubos, daqueles que cometem calúnias, daqueles que vivem na ociosidade, daqueles que têm oportunidades de estudar, de crescer e nada fazem, daqueles que se dedicam à fofoca e à maledicência, daqueles que se dedicam a invejar o semelhante, daqueles que são egoístas, que só pensam em si, que não querem o mal de ninguém, mas querem em primeiro lugar o bem próprio. Todos estes têm o seu padrão vibratório após o desencarne. Vamos conhecer para saber como nós podemos agir para estar em posição melhor, mais evoluída e assim podermos crescer. Jesus Cristo, quando nos enviou a terceira revelação, o Consolador prometido, que foi a doutrina espírita no começo, na metade do século XIX, veio nos trazer uma orientação segura, no momento em que a humanidade tinha capacidade técnica, tecnológica e social de assimilar aquele conhecimento, que tanto perpetua-se até os dias atuais.
no momento em que a sociedade tinha capacidade de estudar a sociologia, de aprofundar-se na ciência jurídica, de estudar as ciências biológicas, a medicina evoluindo, aí ela podia receber a doutrina espírita. E foi o que aconteceu. Aí ela recebeu a doutrina espírita. E aí ela pôde entender os fenômenos, para poder aproveitar melhor as encarnações, para poder não jogar fora e ter que voltar novamente, passar pelas mesmas dores em situação pior. É o caminho seguro. Tanto é que o próprio Kardec diz: o lema do Espiritismo não é fora do Espiritismo não há salvação. O lema é fora da caridade não é salvação. Não dizemos fora da igreja não há salvação. Não dizemos fora da verdade não há salvação, porque a verdade está com quem? É sempre uma incerteza. Dizemos fora da caridade não há salvação. Sejais caridosos. Não importa o nome que deis a Deus, não importa o nome que deis a nada. Importa que sejais caridosos, que procureis aproveitar a vossa encarnação de maneira mais aproveitável. A comunicação com os mortos, então, é só para o nosso benefício, principalmente para o nosso benefício. Quando fazemos uma oração pelos entes que partiram, os ajudamos com nossa energia, mas de restante, a comunicação é para nosso benefício. Entendamos isso. Deixe-os na paz de Jesus Cristo, na luz de Deus. Fiquem em paz. Grande abraço.